Grupo Alpina acaba de publicar mais um livro, A Sorte Dá Muito Trabalho, constituído por 3 CEO portugueses, da autoria da doutora Ruth Vasco e do doutor Fernando Neves de Almeida. Primeiro de tudo, permitam-me agradecer a todos pela vossa presença e também manifestar o meu apreço ao apresentador desta obra, o Dr. Nicolau Santos. O meu muito obrigado a todos. Foi com muito agrado que a Alpina aceitou esta proposta editorial, tão pertinente nos dias que correm. Muito obrigado aos dois autores por terem partilhado connosco esta maravilha para todos aqueles que já tiveram a oportunidade de o ler. Passo então a palavra ao apresentador da obra, o Dr. Nicolau. Muito obrigado, boa tarde a todos. Começo por agradecer aos autores a gentileza que tiveram a convidarem-me para fazer o prefácio deste livro e peço também desculpa aos autores e às pessoas presentes. Normalmente não me apresento de jeans e de casaco de couro, costumo andar com um laço à volta do pescoço, mas a sexta-feira é Casual Day no Expresso e a pressão hoje era muita para fechar as coisas a tempo. Estive, aliás, quase para não poder vir a esta apresentação, mas depois de uma troca de mails incisiva, cheguei à conclusão que não podia faltar aqui ao lançamento deste livro da Ruth, até porque é um livro que não é muito usual em Portugal. É um livro que olha para um conjunto de 23 gestores e vai falar com eles, não para eles nos dizerem da excelência da sua gestão, mas para nos contarem as suas histórias de vida e como é que chegaram, onde chegaram. E essas histórias de vida são realmente diferentes de gestor para gestor. Chega-se à conclusão que há diferentes maneiras de chegar ao topo. Não há nada escrito em livros que diga que indo por este caminho sempre se vai lá ter. Há diferentes empresas, há diferentes áreas de atividade, há diferentes equipes para gerir e, portanto, a primeira grande conclusão do livro é que chegar ao topo não tem um caminho previamente definido. Depende de muitas características das empresas, das pessoas, das áreas de atividade e depois de chegar lá também não é um dado adquirido que as pessoas se mantenham eternamente ou que tenham sucesso também para sempre. E, portanto, essa é, de algum modo, uma primeira mensagem do livro. Em segundo lugar, este livro tem um conjunto de histórias, de 23 histórias na parte inicial e depois uma segunda parte onde se faz, de algum modo, o retrato psicológico do gestor português. E essas primeiras histórias são histórias que se leem muito rapidamente, com grande concisão, com grande atração, são aliás quase pequenos romances e depois há a descodificação de tudo o que foi dito na segunda parte do livro pelo outro autor, onde se chega à conclusão que há realmente perfis diferentes de liderança, mas que todos eles podem ser vencedores dependendo, como disse, das diferentes situações, das áreas de atividade, etc. Uma quarta posição é que não é despiciente para os leitores a qualidade e a relevância dos gestores escolhidos. Alguns destes gestores que estão aqui, e eu trabalho em jornalismo da área económica há cerca de 30 anos, alguns deles eu não os conheço pessoalmente, outros conheço muito bem, há pelo menos um que também foi meu colega, embora obviamente muito mais brilhante, e por isso é que foi para gestor na área da gestão, que é o José Serrano Gordo, que está aqui, mas enfim, conheço grande parte deles e a sua relevância, a importância das empresas onde estão, mostra que isso é um excelente isco, um excelente anzol para os leitores, porque gostam de saber o que está por trás da vida das pessoas, destas pessoas que chegaram a estes cargos de importância. Há um outro aspecto que eu gostava de sublinhar, é que um dos ensinamentos deste livro é a questão da liderança. Hoje em dia, a liderança em Portugal, do meu ponto de vista, e sobretudo a liderança ao nível das empresas, é cada vez mais fundamental. Estou muitíssimo convencido que nesta questão da crise que vivemos, das medidas de austeridade que estão a ser aplicadas, a ideia de que vamos resolver isto tudo pelo lado do fator trabalho é uma ideia completamente errada. A competitividade de uma economia e a produtividade de uma empresa fazem, sobretudo, através de lideranças inspiradoras e que podem, com as mesmas condições gerais que todos têm,
conduzir a que um grupo de pessoas que por vezes podem não ser excepcionais se tornem efetivamente excepcionais. As lideranças nas empresas hoje são fundamentais e, sobretudo, em situações de crise em que há muitas possibilidades das coisas correrem mal, as lideranças tornam-se ainda muito mais importantes do que em tempos em que as coisas correm bem para toda a gente. E, portanto, a questão da liderança é fundamental. E há aqui, em vários destes casos relatados, alguns muito interessantes. Há aqui uma pessoa que está presente e que teve a coragem de, quando entrou para uma empresa, ir dizer ao presidente dessa empresa o que é que tinha de fazer para daí a 10 anos estar na cadeira dele. Isto obviamente revela não só uma grande confiança nas suas capacidades, algum arrojo, alguma capacidade de desafiar as hierarquias das empresas, e isso é muito positivo. Há pessoas que eventualmente não tinham pensado ser gestores e chegar a liderar as empresas, e chegaram e estão a fazer um excelente trabalho. Há aqui alguns casos que eu espero que os autores guardem para um segundo livro, de pessoas com quem eu me cruzei como gestores esta semana e que são também muito inspiradores: o Paulo Pereira da Silva da Renova e o Gonçalo Quadros da Critical, que eu ouvi falar esta semana numa conferência que tive o gosto de moderar, e que, curiosamente, estando a revolucionar o papel higiênico e outra a fazer tecnologias de informação e a trabalhar para a NASA, tem, a propósito da liderança, da gestão de equipes, daquilo que é necessário fazer para vencer, para as empresas se internacionalizarem e para exportarem, curiosamente, tem imensos pontos em comum, estando em áreas de atividade tão diferentes. E, portanto, um desafio que eu deixo aos autores é que, num próximo segundo livro, temos muitos e bons gestores em Portugal que possam chegar a outras áreas de atividade. Finalmente, gostava de sublinhar, mais uma vez, a qualidade da escrita, a depuração do que aqui é dito, e, enfim, a segunda parte do livro também me parece extremamente importante para quem quer percorrer o caminho das pedras que leva ao sucesso, e aí está ele explícito. E gostava de terminar dizendo que se houve algum acaso fortuito, e às vezes isso acontece, um acontecimento improvável, e às vezes isso também acontece, uma empatia decisiva, e isso também pode acontecer, isso pode levar a que o sucesso destas pessoas que chegam às empresas aconteça mais rapidamente e mais facilmente. Mas é essencial que os gestores, os líderes das empresas, tenham realmente qualidades inatas de comandar e de motivar as pessoas com quem eles trabalham. Como, enfim, é uma citação que tem andado aí ultimamente nas televisões, mas é uma citação que vem muito de trás: um fraco rei faz fraca a forte gente, e um forte rei faz forte a fraca gente. Muito obrigado e muitos parabéns. Olá a todos, muito obrigada por estarem aqui connosco hoje. Acho que era importante para todos nós termos aí desse lado, sobretudo aqueles que nos ajudaram a construir o livro, que sejam aqueles que nos ajudaram de forma mais ou menos invisível, para mim não foram de todo invisíveis, sejam aqueles que aceitaram o desafio de conversar connosco, de nos aturar durante um bom par de horas, alguns mais do que isso, e acho que é importante também frisar hoje que este livro só foi possível porque estas 23 pessoas aceitaram de bom grado conversar com, no caso como jornalista, no caso do Fernando como gestor, completamente de coração aberto, ou seja, sem uma agenda prévia, sem a preocupação da pergunta-resposta a que nós estamos tantas vezes obrigados no dia-a-dia do jornalista. As coisas são mais assim do que de outra forma, e termos conseguido estes relatos, e termos conseguido esta riqueza de história que eu acredito que está patente neste livro, também só foi possível porque do outro lado tivemos interlocutores muito bons. Não há aqui monólogos, isto resulta de um conjunto de conversas, que foram todas elas conversas muito francas, muito disponíveis, com o gravador ligado e sem medo de falar. E em Portugal, que não temos ainda muito essa cultura de partilhar, não só os nossos... É muito fácil partilhar o sucesso, não é? As coisas quando nos correm menos bem é que todos nós, de alguma forma, temos algum pudor de as partilhar, esquecendo-nos
na maior parte dos casos, que não só são esses momentos em que pessoalmente crescemos mais e evoluímos, damos um passo em frente, como outros podem aprender connosco. Neste caso concreto, estas 23 pessoas que estão, ou já estiveram, ou vão voltar a estar no dia destas posições de liderança, o que aceitaram fazer foi isso mesmo, foi uma espécie de um concessionário, um roteiro livre, em que para muitos, e acho que também, espero não ser injusta com ninguém, foram porventura as conversas que também resultaram melhor, com uma disponibilidade de revisitar o percurso, de refletir sobre aspectos que se calhar há muito estavam esquecidos, e depois a coragem de os partilhar publicamente, uma vez que é um livro, uma vez que outras pessoas o vão ler. E isso foi, de facto, a principal conquista deste livro. Foi conseguir que em Portugal houvessem 23 gestores, 23 pessoas que têm milhares de pessoas que lideram e que todos os dias esperam que sejam suficientemente inspiradores, suficientemente incisivos para lhes traçarem o caminho, a confessarem também os momentos menos bons, os momentos em que houve dúvidas, os momentos em que tiveram que dar 2 passos atrás, depois mais tarde darem um à frente. Por isso acho que foi de facto uma coragem e foi um prazer ter tido essa possibilidade conversar com estes 23 gestores. Sobre a minha motivação pessoal, para aqueles que me conhecem melhor, eu há muitos anos que já escrevo sobre temas de gestão e de economia. É uma área que aprendi a gostar, não era a minha primeira área de lição, mas aprendi a gostar. Há um senhor que não está cá hoje, também é jornalista, também temos a fazer, chamado João Carlos da Silva, que conhece bem. Que é um dos grandes responsáveis de eu ter aprendido a gostar destas coisas da economia e, sobretudo, perceber que mais do que os números e mais do que os relatórios e contas, estamos sempre a falar de pessoas, estamos sempre a falar de histórias de pessoas. E no final do dia é isso que faz a diferença, uma boa história, uma má história, uma boa empresa, uma má empresa. Neste caso, a motivação foi encontrar estas pessoas com histórias para contar. Algumas delas são excelentes histórias, são histórias que seriam excelentes histórias em Portugal e em qualquer parte do mundo, são excelentes líderes em Portugal e em qualquer parte do mundo. E num formato diferente, não situacionista, não pergunta-resposta, e com um acesso a um conjunto de informação, que mais uma vez também reforçam o usual que consigamos ter, e também por isso foi diferente. Em jeito de balanço, eu parti para este livro com uma convicção em relação ao tema que nós nos propunhamos abordar e que tinha a ver com esta coisa muito portuguesa de nós tratarmos o fator sorte de maneira que a mim sempre me fez alguma confusão e que é uma maneira um bocadinho bipolar, ou seja, nós vemos a sorte dos outros de uma forma e a nossa sorte de outra e atribuímos com muita facilidade os nossos desaires ao fator azar e os sucessos dos outros ao fator sorte. Sendo certo que ser juiz em causa própria é sempre difícil, acredito profundamente que nós conseguimos mais do que isso, conseguimos ser muito mais justos connosco próprios e com os outros e perceber que a questão da sorte e a questão do azar está em igual medida ao longo das nossas vidas. Uns de nós somos de facto mais felizes em reconhecer os nossos momentos de oportunidade, outros somos menos felizes nesse reconhecimento. Mas não quer dizer que uns de nós nunca tenhamos esse momento de oportunidade e outros o tenham a torta e a direita ao longo da vida. Isso de todo não acredito, e estas histórias, se alguma dúvida eu tivesse, mostravam-me claramente que não é assim, ou seja, destes 23 percursos não há um único em que não haja um momento de desaire, um momento de desânimo, um momento de retrocesso, um momento em que alguém se questionou se o que é que eu estou aqui a fazer e se sou a pessoa certa para isto. E, portanto, muito mais importante do que os momentos de ribalta e os momentos de consagração foi exatamente aqueles outros em que se conseguiu resistir à frustração, em que se conseguiu resistir ao que correu menos bem e mesmo à derrota, e no dia a seguir estar lá e dar esse passo em frente e continuar. E é isso que faz das pessoas líderes, e é isso que faz das pessoas, sobretudo, seres humanos com quem nós gostamos de trabalhar, com quem nós nos sentimos inspirados. E estou muito nesta sala hoje, por isso, mais uma vez, obrigada por terem vindo. Espero que gostem do livro. Não queria encerrar sem dizer outras coisas de um jeito muito parolo, porque isto não é uma cerimónia de Oscars, mas há 2 ou 3 pessoas que foram completamente fundamentais neste livro. Obviamente que eu não posso deixar de dizer os meus filhos, o Paulo, que foi o meu revisor mais sincero, e há ali uma senhora que está ali atrás, que é a Ana Faro, que é a secretária do Fernando, que aturou duramente agendas, marcações, confirmações e que teve um papel importantíssimo em que nós tivéssemos conseguido fazer este trabalho e foi uma ajuda não invisível, mas muito visível, pelo menos aquilo que nos diz respeito. Então eu espero que gostem e sim, acho que o Nicolau tem razão. Há espaço para muitos outros livros, assim haja disponibilidade também de se abrir assim a porta e de ter este tipo de abertura para ter estas conversas e estas revelações que estão neste livro. Obrigada a todos. Boa noite
noite a todos. Queria começar por manifestar a minha felicidade de estar aqui e a importância que eu acho que este público representa para mim e para o público. Estarem aqui a assistir ao lançamento deste livro, que eu já explicarei como foi a sua gênese, que eu acho que é interessante. Quero agradecer também ao Nicolau ter tido o trabalho de o ler e de prefaciar. Eu não conhecia, portanto a Ruth é que o conhecia e pedi-lhe se estaria interessado em prefaciar o livro e ele muito gentilmente aceitou. Fez um prefácio que, assim, não vou dizer que é mais bonito que o livro, porque não fica bem, mas contribuiu claramente para aumentar o interesse do livro. E também à editora por ter acreditado neste projeto, a Almedina, que desde o princípio pegou na ideia e achou a ideia muito interessante. E como é que aparece a ideia? Eu conheço a Ruth há muitos anos, penso que até em tempos ela me terá entrevistado no início da minha carreira, e acompanhei sempre o trabalho jornalístico da Ruth, e acho que a Ruth é das pessoas no jornalismo que eu acho que escreve melhor e que conta melhor histórias. E portanto era natural que quando esta ideia surgiu que eu me lembrasse imediatamente da Ruth para transformar estas histórias de vida em histórias de vida interessantes, como irão ter a oportunidade de ver. E porquê é que nós achamos que devíamos contar estas histórias? Bom, aconteceu uma coisa muito interessante. Uma altura em que eu, nessa altura, era vice-presidente de uma associação de antigos alunos dos MBAs da Universidade Católica, que aliás um dos meus colegas de turma aqui está, que é o João Costa, um dos retratados no livro, e nessa altura nós na direção tivemos a ideia de dar tipo um prémio ao aluno da MBA da Católica que mais estivesse destacado na sua vida profissional. E ficaram 3 pessoas execo, que nós achámos que eram as pessoas que poderiam receber esse prémio, e depois houve a necessidade de escolher desse a quem é que se ia atribuir o prémio. Enfim, foi uma situação até um bocadinho infeliz, porque acabámos por dar o prémio aos 3 execo, foi fantástico, porque assim nenhum ficou triste, nenhum ficou contente, e acabámos por destacar os 3. Bom, mas dessas 3 pessoas, 2 deles eram meus colegas, e portanto eu conhecia, não tinha que os entrevistar, não é? Um deles era o João, aqui presente, não precisava de entrevistar o João para saber a história da vida dele. O outro era o João Fidalgo, que neste momento ainda é o presidente em exercício na EPAL, e que também foi meu colega no mesmo ano, também não precisava de o entrevistar. E havia uma pessoa que eu não conhecia, que era do meu MBA, e que era o Luís Paulo Salvado, que era para estar presente aqui, mas surgiu um imprevisto e não pôde. O Luís Paulo, que é o CEO da Nova Base, que também está aí no livro, e que eu não conhecia de lado nenhum, e um dia, enfim, combinou-se, ele foi ao meu escritório, e eu entrevistei. Não o conhecia, e confesso que fiquei fascinado com a história dele. Não sei, se calhar naquele dia estava mais receptivo para ficar fascinado, ou se calhar ele naquele dia estava muito bem disposto e contou a história dele de uma maneira que eu achei fantástica, porque eu confesso que eu tenho uma sorte enorme na vida, tendo em consideração a minha área profissional. Eu escolhi trabalhar com pessoas, e portanto, na gestão. E portanto, para mim, sorte é conseguir conhecer as pessoas mais brilhantes que existem no país. E a minha vida é lidar com essas pessoas com grande frequência. Eu tenho esta sorte. Eu costumo dizer, eu aliás até sou pago para aprender, não é? Com estes livros também aprendi, imagino que a Ruth também, e portanto é só daquelas situações interessantes, e espero que o livro se venda muito, somos mais bem pagos para aprender. Mas, isto para dizer o quê? Eu gostei tanto da história do Luís Paulo, e depois comecei obviamente a pensar nas dezenas e centenas de histórias de pessoas que eu conheço e que já entrevistei como recrutador, não é? Eu há 13 anos, mais ou menos, tenho esta profissão, e portanto conheci e conheço se calhar algumas das pessoas mais brilhantes do nosso país e alguns outros países. E quando ouvi a história do Luís Paulo, vejam, foi um momento, não digo que a do Luís Paulo seja a história mais interessante ou a única história que me levaria a termos uma ideia destas, não. Mas naquele dia calhou e eu achei, imediatamente liguei para a Ruth e partilhei esta minha vontade, às 11h30 da noite, é verdade. Liguei-lhe às 11h30 da noite e disse: estás a dormir? Por acaso, acho que ela não estava a dormir, pelo menos a mim disse-me que não, se calhar foi para eu não me sentir mal, mas se calhar até estaria a dormir. Bom, eu telefonei para a Ruth e disse: olha, pá, eu hoje entrevistei um colega meu e tal, que eu não conhecia, pá, eu adorei a história dele. Pá, mas depois fui a pensar, eu já entrevistei tantas outras pessoas que têm histórias fantásticas e a maior parte das pessoas não conhece as histórias destas pessoas, não conhecem. E ainda por cima, às vezes ouvimos os miúdos e a malta que sai da faculdade, porque eu também dou aulas na faculdade, e às vezes ouço as pessoas dizerem: pá, isto se vir nas empresas é só com cunhas, isto o fator C é que é importante, isto não só andar-se a esforçar, não interessa nada, isto meritocracia não existe e tal. É verdade que em 50% da sociedade portuguesa é assim. Por motivos que eu não
me abstenho aqui de comentar. Mas nos outros 50% não é. E nos outros 50% é na iniciativa privada, não é? Não é assim, de facto. As pessoas sobem por mérito. Agora, obviamente, nem todos podem subir até à mesma altura. E, obviamente, o mérito não abre as mesmas portas ao mesmo tempo. E durante a nossa vida há as tais janelas de oportunidade que eu há pouco falava e que podem ser consideradas sorte, mas são sortes porque nós as aproveitamos como sendo uma janela de oportunidade. Bom, e então fiquei entusiasmadíssimo com isso e a Ruth e eu decidimos, então, vamos, sim senhor, vamos escolher aqui um conjunto de pessoas que nós consigamos contar as histórias delas e vamos pôr isto num livro. Pronto, ela ficou logo entusiasmada com a história, eu ainda mais entusiasmado fiquei, não é? Porque sabem bem que uma pessoa entusiasma a outra. E começámos a escolher pessoas. Também eu gostaria de explicar os critérios de escolha que não tem a ver nem com mérito, nem tem a ver com mérito, o lugar que as pessoas têm, obviamente é um lugar meritório, mas não tem a ver com ter mais mérito do que outras pessoas que não estejam no livro. Bom, havia um critério que a Ruth e eu achámos que à partida era muito importante, que era ser pessoas que tivessem sido promovidas dentro da mesma empresa ou dentro do mesmo grupo empresarial. Portanto, não podia ter sido alguém recrutado por um headhunter como eu para desempenhar esse lugar. Atenção, não é que tenha menos mérito, mas, enfim, não vos vou cansar com a explicação deste detalhe, mas as razões pelas quais uma pessoa às vezes é escolhida por um headhunter para uma determinada função são diferentes das razões que levam as pessoas a ser promovidas dentro da própria organização. Porque para ser promovido dentro da própria organização é preciso provar mais coisas, é preciso um conjunto de competências e de skills que às vezes nos processos de recrutamento externos não são levados em linha de conta. Não significa que não se recrute externamente pessoas fantásticas, claro que sim. Mas pronto, o nosso objetivo era tentar escolher pessoas que tivessem sido promovidas dentro da sua própria organização, portanto, tivessem feito de alguma maneira carreira, enfim, não teve que ser desde baixo. Alguns foi desde baixo, outros não foi desde baixo, foi desde o meio, outros foi desde o número 2 até o número 1. Enfim, mas foram pessoas que subiram dentro da organização. E depois tivemos que escolher alguns, não podíamos escolher todos, se calhar por facilidade de memória ou pelos setores de atividade que a Ruth e eu conhecemos melhor, se calhar lembrámos destas pessoas. Obviamente que achámos que estas pessoas seriam representativas do universo que queríamos retratar e a Ruth ficou empolgadíssima para contar as histórias das pessoas. Aliás, é mais, obviamente, o interesse da Ruth, é mais jornalista e contar as histórias, etc. E que eu volto a dizer, porque posso dizer isto, não fui eu que escrevi, acho que estão brilhantes, acho que é uma leitura fascinante, as histórias das pessoas. E, portanto, o meu interesse ia um bocadinho mais para além disso. O meu interesse era também, obviamente, divulgar as histórias das pessoas, realmente neste país tão deprimido e que estamos sempre a dizer mal toda a gente, e os portugueses são isto, que são aquilo. Enfim, eu quis levantar aqui um bocadinho a moral das tropas, mostrar que nós temos gente brilhante e temos estes 23 e depois temos mais 1544 aí espalhados, ou até muitos mais, não é? Só que eu não pude contar as histórias deles todos e, portanto, limitei-me a estes. Mas há muitos. Esses que referiu também são, de facto, brilhantes. Não qualificavam para esta nossa escolha, mas já são pessoas brilhantes que eu também conheço. Mas o meu objetivo essencial eram dois. Era tentar perceber o que é que estas pessoas todas têm em comum. Ou se há fatores que possibilitem mais ou que facilitem a ascensão a determinados lugares de responsabilidade. Esse era mais o meu interesse. Tentar estudar isso. Obviamente não é um estudo científico, não tenho uma amostra significativa, não fiz análise estatística para garantir que as conclusões que ali estão são conclusões cientificamente válidas, não é uma tese de doutoramento, mas penso que se lerem o livro concordarão comigo que aqueles fatores que foram identificados são fatores que são presentes na vida e na personalidade de todas as pessoas que foram entrevistadas e depois alguns fatores circunstanciais que já não têm a ver com a pessoa, mas têm a ver com as escolhas que a pessoa fez, que também são muito relevantes e muito importantes para as carreiras das pessoas. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que uma pessoa nova que tenha a ambição de fazer carreira na gestão, etc., consegue ler aquilo e consegue perceber perfeitamente se qualifica ou não qualifica para eventualmente aspirar a ter uma carreira de sucesso. E porquê que isto também para mim é importante? É importante, enfim, não só por curiosidade intelectual, que é algo que eu tenho e já escrevi vários livros nesta área, da psicologia para a gestão, etc. E, portanto, interessa nesta área, mas também para me ajudar no meu trabalho. Porque, como imaginam, os meus clientes gostam tanto mais de mim quanto eu mais escolho a tomar decisões dos candidatos que vou apresentar, não é? Portanto, quanto melhor eu conseguir perceber o que é que distingue as pessoas que chegam longe daquelas que eventualmente podem ter mais dificuldade, enfim, mais os meus clientes gostam de me pagar para eu trabalhar para eles. E, portanto, isto também serviu para uma aprendizagem, se quiserem, apesar de, como eu disse, já estar há vários anos na profissão, serviu também para mim para refinar um pouco a minha experiência na escolha de pessoas. E, portanto, esta foi da minha parte a motivação que me levou a desafiar a Ruth para escrevermos este livro. Uma palavra aos presentes e aos ausentes que foram retratados no livro, o meu grande agradecimento, tal como a Ruth. Foi uma exposição com um gravador e etc. Obviamente nós dissemos às pessoas que elas poderiam
depois a ver o trabalho antes de ele ser publicado, para eventualmente corrigir alguma informação menos correta que lá estivesse, mas não, em meu entender não deixa de ser e atenção, e quando eu digo isto, não deixa de ser corajoso da parte das pessoas que aceitaram, e quando eu digo isto não pensem que não é verdade, porque uma pessoa quando chega a um lugar com o destaque que os nossos entrevistados têm, primeiro, muitos deles não precisam mesmo de se porem bicos de pés, portanto não é assim já tão relevante nas suas vidas, porque já ao longo da sua carreira já tiveram muitas oportunidades de estarem bicos dos pés. Portanto, aqui a questão só da vaidade pessoal para mim não é o tema. E portanto, às vezes as pessoas até gostam mais de reservar as suas vidas e as suas histórias, até gostam mais de as reservar e não serem tanto do domínio público. E portanto, acho que as pessoas foram corajosas, eu acho que entenderam, e por isso o meu agradecimento, acho que entenderam o objetivo do livro, querem inspirar outras pessoas e tentar que uma nova geração consiga perceber o que é preciso fazer para chegar ao topo. E portanto, por isso o meu grande agradecimento às pessoas que aceitaram ser entrevistadas para este livro. E enfim, já estou a falar demais, vou-me calar. E uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença. Antes de encerrar, eu vou só ler uma frase, se me permite, parafraseando o Dr. Nicolau, no belíssimo prefácio que já foi referido, e que nos diz que bem podemos proclamar que isto não é um livro de gestão. Isto não é um livro de gestão. Isto não é um livro de gestão. Quer dizer que o enganaram quando comprou o livro? Não, de todo. Mas o que pode ler nestas páginas é muitíssimo mais que um livro de gestão. Muito obrigada a todos pela vossa presença e fica aberta a sessão de autógrafos.